Olá, turma! Bem-vindos à nossa aula de Farmacologia Veterinária do 2. Vamos começar, nosso semestre falando sobre os fármacos de ação gastrointestinais, beleza? Então, primeiro vamos uma introdução básica, das funções do aparelho digestório. Então, ele vai servir para apreensão, mastigação, deglutição, maceração, decomposição do alimento, absorção e eliminação do material não aproveitado. Lógico que a gente tem que diferenciar, os monogástricos dos poligástricos, os carnívoros, dos vegetarianos. Tudo aí tem uma diferença, obviamente, fisiológica, que são essenciais para o uso racional dos medicamentos que interferem nas funções gastrointestinais. Então, de acordo com a espécie que você vai estar trabalhando, você tem que pensar também nessa fisiologia do aparelho digestivo dela para a escolha do fármaco, ok? Os estimulantes do apetite. Então, nós temos os orexígenos ou os orexigênicos, tá? Eles possuem dois mecanismos reguladores da ingestão de alimentos, um ao longo prazo e o ao curto prazo. Onde ao longo prazo regula estoques de nutrientes. O a curto prazo, ele é responsável pela ingestão de alimento. E aí regula nossa fome, tá? A resposta, mediada por núcleos presentes no hipotálamo ventromedial, como tem nessa imagem aí, nesse slide, que vai regular o centro da saciedade, e o hipotálamo lateral, que ele regula, o centro da fome. Os primeiros orexígenos, eles eram os amargos e os tônicos amargos. Como o próprio nome fala, ele tinha um sabor amargo, e acreditava-se que esse sabor amargo fazia com que estimulasse, quando você ingeria esse sabor amargo, aumentava ali a salivação e acabava estimulando o apetite. Porém, ele é usado até hoje, em alguns casos, mais para bovinos e equinos, tá? Mas a sua eficácia terapêutica não foi comprovada. Então, sabe-se que a melhor forma de estimular o apetite é oferecer alimentos altamente palatáveis, em pequenas quantidades e com maior frequência. Quem não gosta, de um alimentozinho bem preparado, tem que ser assim para ter fome, E atualmente esses amargos, eles estão em desuso, tá? Os exemplos que nós tínhamos desses tônicos é a noz fluvômica, amargo de genciana ou gencianotripina e aquácia. Vitaminas do complexo B também entram, mas elas entram como manutenção do apetite, porque elas participam também do metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras. Os esteroides anabolizantes, eles aumentam a retenção do nitrogênio fornecido pela alimentação e aí faz a manutenção do apetite. Nós vamos falar mais dos esteroides anabolizantes na nossa aula, quando chegar na matéria que falaremos dos anabolizantes, tá? Os antagonistas dos receptores H1. Então, assim, a estimulação do apetite é um efeito colateral da indicação do qual eles foram designados, tá? Na verdade, eles são antihistamínicos, tá? Os fármacos que existem é a buclisina e a ciproheptadina, tá? Eles vão fazer um antagonista da serotonina e bloqueadora dos canais de cálcio, é metabolizado no fígado e excretado pela urina. E aí seus efeitos adversos é sedação e os efeitos anticolinérgicos, que é a midríase e também a secura, tá? Esses antagonistas, eles são mais utilizados em cães e gatos para estimulação do apetite. Os benzodiazepínicos, eles também têm um efeito
atribuído à supressão do centro da saciedade. Então, ele suprime o centro da saciedade do hipotálamo ventromedial. Tá? Ele estimula o apetite quando aplicado pela via intravenosa, principalmente em gatos. Mas essa significância desse achado aí ainda não é tão claro na literatura. Eles falam que o eufazepam estimula apetite em bovinos e ovinos. Como vocês sabem, os benzodiazepínicos, eles são utilizados com uma ação anticonvulsivante e até ele tem um efeito hipnótico e também sedativo, tá? O problema é que eles são altamente biotransformados no fígado, tá? Em gatos que têm a deficiência do ácido glicurônico, isso pode trazer riscos maiores de causar lesões hepáticas. Então, se o gato já está com uma lesão hepática, e aí tentar aumentar o apetite do gato com um benzodiazepínico, não é interessante, que pode piorar ou agravar, né, o quadro desse paciente. Então, é contraindicado. Lembrando, vou voltar lá no slide, lembrando que o apetite, a redução do apetite, pode estar ligado a enfermidades. Tá? Então, é importante saber um diagnóstico preciso para descobrir qual enfermidade está ocasionando aquela redução do apetite. Então, muitas vezes, só tentar aumentar o apetite não vai resolver a enfermidade do paciente. E aí, você resolvendo a doença, você retorna o apetite. Vamos falar dos demulcentes, protetores de mucosa, emolientes e adsorventes e adstringentes. Todos esses medicamentos, eles são empregados para lubrificar, recobrir, proteger ou aliviar irritações da mucosa gastrointestinal. Os demulcentes, eles vão agir nas primeiras porções do trato digestivo. Ele tem um alto peso molecular e os exemplos que nós temos são a cássia, metilcelulose, açúcares, sucralose, lactose, proteínas, como gelatina, albumina, tá? Os protetores de mucosa, eles já vão agir ter ações nas porções finais e eles são sais insolúveis e inertes. Um exemplo é a pectina. E os emolientes, eles são substâncias gordurosas e oleosas, utilizadas mais na pele do que em mucosas. Os adstringentes, então, eles precipitam a camada superficial proteica da célula, então formando uma película protetora. Não se deve usar no intestino, porque ele reduz a proteção microbiana natural da flora intestinal e aí leva ao quadro de diarreias. Um exemplo do adstringente é o ácido tânico. Os adsorventes, eles são substâncias que atraem outras. Eles atraem, se ligam e depois são eliminadas, bloqueando a ação daquela outra substância. Então, o carvão ativado, ele é um super exemplo de fármaco, né, utilizado para intoxicações. Quando é ingerido veneno, vou ter que parar a aula, porque está chovendo demais, está fazendo muito barulho. Então, voltando, vamos falar dos dissolventes mais uma vez. Então, os dissolventes são substâncias que eles vão atrair outras por meio de forças eletrostáticas, tá? Então, eles atraem, aí vai fixar sobre a superfície e depois eliminar. Então, o exemplo que nós temos é o carvão ativado. Então, eles são utilizados bastante na intoxicação, quando o animal ingeriu o agente tóxico imediatamente após a ingestão. Então, administra carvão ativado, que ela vai atrair aquela substância tóxica, neutralizar a ação dessa substância tóxica e aí eliminar. Os antiespumantes e antifermentativos.
Então, aqui um exemplo, né, dos mais utilizado em ruminantes e equinos. Tá? Em ruminantes, tem o risco do timpanismo, tá? Que é o excesso de gás. Esse gás não consegue ser eliminado pela flatulência ou pela eructação, e aí ele comprime o diafragma, fazendo com que haja uma redução da frequência respiratória até um ponto do animal não conseguir respirar. E aí vem a óbito por hipóxia. Os antiespumantes, eles vão alterar a tensão superficial do líquido digestivo, impedindo a formação de novas bolhas e rompendo as existentes. Tá? É utilizado principalmente no timpanismo espumoso, e aí ele vai causar eructações e os flatos. Nós temos de exemplo os polímetros de silicone. São compostos semi-inorgânicos, estrutura é formada de átomos de silício e de oxigênio alternados com vários grupos orgânicos ligados ao átomo de silício. Nós temos de exemplo a dimeticona ou simeticona e o éster tributílico do ácido 2-acetoxi-1 e 2-a-3-propano tricarboxílico, que é o ruminol na veterinária, né, e o blotrol. Os antifermentativos, eles vão diminuir a fermentação excessiva da celulose, e aí fazendo com que tenha diminuição dos gases. No rumen, eles vão proteger contra o timpanismo e no cólon contra a cólica timpânica, que é ocasionada mais em equinos. Os exemplos nós temos a terebintina e a formalina. Antiácidos ou antiúlceras. Então, são fármacos, né, medicamentos que eles vão aumentar o pH gástrico, neutralizando o ácido clorídrico, liberado pelas células do estômago. Eles podem ser sistêmicos ou não sistêmicos. Os sistêmicos são absorvidos no trato gastrointestinal e exercem função no organismo todo. Já o não sistêmico atua somente no estômago. Um exemplo do sistêmico, o bicarbonato de sódio. Então, o bicarbonato de sódio ele vai agir na molécula do ácido clorídrico, tá vendo aqui, né? E vai formar o cloreto de sódio, a água e o dióxido de carbono, tá? Então, ele vai agir na distensão abdominal e eructação com refluxo ácido. Antagonistas de receptores da histamina. As aplicações clínicas: tratar úlceras gástricas causadas por anti-inflamatórios não esteroidais e a uremia, né? Então, úlceras ocasionadas por uremia. Exemplos: cimetidina, ranitidina, famotidina e nizatidina. Mecanismo de ação: eles são inibidores competitivos dos receptores histamínicos H2 nas células parietais gástricas. Vai causar diminuição de 70% a 90% da produção ácida gástrica. Como assim? Então, um exemplo aqui. Os receptores H2, eles são os responsáveis pela produção do ácido clorídrico. Está representado ali naquela imagem verde. Quando se liga a histamina, a acetilcolina e a gastrina aos receptores H2, o que faz é ter um aumento da produção do ácido clorídrico, tá? Então, nossos fármacos, eles vão agir bloqueando esses receptores H2, e aí não vai haver esse aumento do ácido clorídrico. A cimetidina, a meia-vida sérica dela é de 1,3 horas, os efeitos farmacológicos acabam após 5 horas, excretadas nos rins e metabolizadas no fígado. A ranitidina, ela tem meia-vida sérica de 2,2 horas, excretada por filtração glomerular e metabolizada no fígado. Efeitos adversos são raros nas doses usuais, mas pode ocorrer uma agranulocitose, arritmias cardíacas quando administrados pela via intravenosa, e em pacientes com insuficiência renal, a dose deve ser reduzida em 50%.
O sucralfato. As aplicações clínicas para ulcerações gástricas, úlceras orais, esofágicas e esofagite. O mecanismo de ação. O sucralfato ele é um composto de octasulfato de sucrose e hidróxido de alumínio. O octasulfato de sucrose ele vai reagir no ácido clorídrico e é polimerizado em uma substância viscosa que vai se ligar ao exudato proteico, que é produzido pelas úlceras, tá? Então, a ferida, vamos dizer assim, vai puxar aquela substância viscosa, que vai ser aderida, né, a ela, vai ser aderida a esses tecidos ulcerados. Já o hidróxido de alumínio, ele vai neutralizar o ácido gástrico. Além disso, eles também vão inativar a pepsina, absorve os ácidos biliares e é um citoprotetor por estimular a síntese da prostaglandina. 3 a 5% da dose oral é absorvida e excretada inalterada pela urina em 48 horas. Excretada nas fezes e liga-se ao local da úlcera por até 6 horas após a administração oral. Reações adversas também não há relatos, mas em humanos o efeito é constipação. Os inibidores da bomba de prótons. Então, as aplicações clínicas, cicatrização de úlceras, e ele também é um anti-úlcera. Ele é utilizado para não se formar a úlcera. Os exemplos bem famosos, né? Omeprazol, lasoprazol e pantoprazol. Mais utilizado na veterinária, omeprazol. Então, observem aqui essa figura, tá? Que é o mecanismo dos inibidores da bomba de prótons nas células parietais, tá? Então, vocês estão olhando aqui onde eles estão agindo, né? Tá? Ele é um inibidor, ele vai se ligar ao HK-aptase, bloqueando irreversivelmente, interrompendo dessa forma a secreção gástrica, tá? Então, eles agem aqui. Aqui vai produzir, para produzir a secreção gástrica. Quando é interrompido, não há secreção gástrica, certo? Eles são absorvidos no intestino, metabolizados no fígado e excretado urina e fezes. Efeitos adversos também são pouco comuns, tá? Mas pode ocorrer anorexia, náusea, vômitos, flatulência, diarreia. E também há alguns relatos de hipertrofia gástrica e carcinoides, quando usados por longos períodos. Os fármacos não sistêmicos, a aplicação clínica dele vai ser para tratamento da uremia. Tá? Os exemplos, hidróxido de magnésio, carbonato de cálcio e o hidróxido de alumínio. Eles neutralizam o ácido clorídrico, ligam-se aos ácidos biliares, inibem a atividade da pepsina e estimulam a produção de prostaglandina local. Efeitos adversos. Então, os fármacos que possuem cálcio, constipação. Os que magnésio, fezes mais moles. Os do alumínio, reduz a motilidade gástrica. Eles também, os que possuem cálcio, podem causar cálculos renais e hipofosfatemia e acúmulo do alumínio. E é isso aí, gente. Finalizei a primeira parte. Eu falei para vocês que eu vou fazer vídeos curtos para não ficar muito cansativo e enjoativo. Então, finalizei a primeira parte, e aí fiquem aí conosco, e mais tarde a segunda parte. Tchau e fiquem com Deus. Bons estudos!